Olá, esta é a nossa segunda aula sobre o tema determinantes. Nessa aula, nós estudaremos dois tópicos fundamentais. O primeiro tópico é o 3.1, com vistas para a definição geral de determinante. E o tópico 3.2, onde fazemos a definição geral de determinantes. No primeiro tópico, o tópico 3.1, nós veremos a definição de menor complementar, depois faremos a definição de complemento algébrico ou cofator. Então, vamos lá. Menor complementar do elemento A e J de uma matriz A quadrada. O menor complementar do elemento A, índice I, índice J, o I representando a linha a qual o elemento pertence, o J, a coluna a qual o elemento pertence, de uma matriz A quadrada, é o determinante que indicamos por D e J, obtido a partir da matriz A, suprimindo-se a linha I e a coluna J desta mesma matriz A. Exemplo, aqui eu tenho uma matriz 3x3, tem 3 linhas e 3 colunas. Eu vou então aqui destacar o menor complementar do elemento A11, depois o menor complementar do elemento A12 e, como terceiro exemplo, o menor complementar do elemento A13. O menor complementar do elemento A11, que nós vamos indicar, como já vimos, por D11, é essa matriz de elementos A22, A23, A1, A32 e A33. Matriz essa que é obtida suprimindo-se a linha 1 e a coluna 1. Para o elemento A12, nós teremos o menor complementar, que representamos por D12, que é a matriz obtida suprimindo-se a linha 1 e a coluna 2, ficando, portanto, a matriz de elementos A21, A23, A31 e A33. Agora vamos destacar o menor complementar do elemento A31, e como tal indicamos por D13, e que será obtido suprimindo-se a linha 1 e a coluna 3. Daí nós ficamos com a matriz cujos elementos são A21, A22, A31 e A32, conforme está aqui escrito. Muito bem. Agora nós passamos para fazer a definição de complemento algébrico ou cofator. Complemento algébrico ou cofator do elemento A e J de uma matriz A também quadrada. Observe que para fazer a definição de cofator como menor complementar, precisa-se de que a matriz seja uma matriz quadrada. Então, o complementar, ou melhor dizendo, o complemento algébrico ou cofator do elemento A e J de uma matriz A quadrada é o número que indicamos por C e J, tal que este C e J é igual à unidade negativa elevada à soma dos expoentes correspondentes à linha I e à coluna J, multiplicado pelo
menor complementar que vimos anteriormente. Assim, nós vamos, dada a matriz 2, a matriz A, 2, 3, 3, 4, 2, 1 negativo, 2, 2 e 3 negativo, vamos então determinar os cofatores C11, C12, C13 desta matriz A. Ora, o C11 será, portanto, igual a unidade negativa elevada a 1 mais 1, por tratar-se do elemento que está na primeira linha e primeira coluna, multiplicado pelo complemento, ou melhor, multiplicado pelo menor complementar, e é a matriz obtida suprimindo-se a linha 1 e a coluna 1. E que, portanto, agora calculando o determinante dessa matriz, então nós temos 1 mais 1, 2, então 1 negativo elevado a 2 dá como resultado 1 positivo, e multiplicando a diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, nós obtemos o determinante desta matriz, que é, portanto, 2 multiplicado por 3 negativo, 6 negativo, menos 2 multiplicado por 1 negativo, que vai nos dar como resultado 2 positivo. E agora, 6 negativo mais 2 positivo é igual a 4 negativo, e ficamos, portanto, com 1 positivo multiplicado por 4 negativo, que é igual a 4 negativo. Este número, portanto, é o cofator do elemento 2 aqui desta matriz. Ok. Agora, vamos determinar o cofator do elemento 3 que está na primeira linha e segunda coluna. Portanto, nós vamos determinar o C11. Melhor dizendo, o C12. Nós temos aqui a nossa matriz. Aqui vamos determinar o C1, o cofator desse elemento. Portanto, nós iremos ficar com a unidade elevado a 1 mais 2, que corresponde à linha e colunas, multiplicado pelo menor complementar do elemento 1, 2. Neste caso, nós vamos suprimir a primeira linha, suprimir a segunda coluna e, portanto, nós ficamos com o determinante, que é 4, 1 negativo, 2 e 3 negativo. Multiplicando 4 por 3 negativo, nós ficamos com 12 negativo. Antes, porém, aqui, como o expoente é ímpar, nós vamos ficar com 1 negativo. E, portanto, 4 positivo multiplicado por 3 negativo, 12 negativo, menos 2 positivo multiplicado por 1 negativo, que vai nos dar 2 positivo. Ficamos, portanto, com 12 negativo mais 2 positivo, que nos dá 10 negativo, que multiplicado por 1 negativo, obtemos o resultado para o C12 igual a 10 positivo. Este é, portanto, o cofator do elemento 3, do elemento 3 que está na posição 1, 2. Vamos agora determinar o cofator do elemento 3 que está na posição 3, 3. Ou melhor dizendo, na posição 1, 3, ou seja, na primeira coluna e
na primeira linha e terceira coluna. Ora, aqui o C13 é igual a unidade negativa elevada a 1 mais 3, multiplicada pelo determinante obtido desta matriz, suprimindo-se a primeira linha e suprimindo-se a terceira coluna. Ficamos, portanto, com o determinante, cujos elementos são 4, 2, 2 e 2. E, novamente, multiplicando a diagonal principal, 4 multiplicado por 2, e a diagonal secundária, 2 multiplicado por 2. Ora, como aqui a soma é 4, a potência aqui, o resultado dessa potência será o valor 1 positivo. E 4 multiplicado por 2, 8, menos 2 positivo multiplicado por 2 positivo, vai nos dar 8 menos 4. E 8 positivo menos 4, teremos como resultado 4 positivo. E, finalmente, 1 positivo multiplicado por 4 positivo, isso nos dá 4 positivo, que é o cofator do elemento 1, 3. Do 3 que está na posição 1, 3. Ok. Bom, continuando, nós vamos agora fazer, portanto, a definição geral de determinante. Seja, então, a matriz A pertencente ao conjunto das matrizes de ordem n sobre R, ou seja, matrizes de números reais. Muito bem. A nossa definição de determinantes, ou melhor dizendo, a nossa definição geral de determinante, nós tomaremos logo, inicialmente, o caso em que a matriz seja uma matriz de ordem 1. Então, sendo A uma matriz de ordem 1, por definição, o determinante da matriz A é o próprio elemento, como aqui está mostrado. Então, eu tenho a matriz A de elemento A11, então o determinante de A, que representamos entre duas barras, é o próprio número A11, que é o elemento efetivo da matriz A. Muito bem. Se a ordem de A é maior ou igual a 2, temos então, por exemplo, o determinante de uma matriz de ordem n, de elementos na primeira linha A1, A12, A13, A1n, até finalmente a última linha AN1, AN2, AN3, ANN. Por definição, o determinante desta matriz é igual à soma dos produtos de cada um dos elementos da primeira linha da matriz multiplicado pelos respectivos cofatores. Ou seja, eu vou tomar a primeira linha, A1 multiplicar pelo cofator C11, A12 multiplicar pelo cofator C12, A13 multiplicar pelo cofator C13, etc, mais o elemento A1n multiplicado pelo cofator C1n. O número resultado da soma desses produtos é, por definição, o determinante para matrizes de ordem 2 ou maior do que 2. Então, o determinante de uma matriz de ordem
n maior ou igual a 2 é a soma dos produtos da primeira linha pelos respectivos cofatores. Essa é a definição corrente de determinantes. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma matriz, a matriz é uma matriz de ordem 3 e eu quero então achar o determinante desta matriz. Então eu vou tomar o primeiro elemento da primeira linha, multiplicar pelo seu cofator, mais o elemento da segunda linha, multiplicar pelo seu cofator, mais o elemento da terceira linha e multiplicar pelo seu cofator, conforme a definição mostrada anteriormente. Então, nós teremos o determinante de A é igual, veja aqui representado entre barras, é a representação, é a notação para determinante. Isso é igual ao elemento A11 multiplicado por C11 mais o elemento A12 multiplicado por C12 mais o elemento A13 multiplicado por C13. Isto por quê? Porque se trata de uma matriz de ordem 3, onde eu estou tomando a soma dos produtos A11 pelo seu cofator, A12 pelo seu cofator e A13 pelo seu cofator. Então, vamos fazer o desenvolvimento. Aqui eu tenho o primeiro elemento, A1 é 2, o cofator é 1 negativo elevado a 2, por tratar-se de um elemento que está na primeira linha e primeira coluna, multiplicado pelo menor complementar. Cofator é esse produto aqui. Isso aqui é o cofator. Este produto é o cofator do elemento 2. Então vai ficar o elemento 2 multiplicado pelo seu cofator. Ficamos aqui então com 2 multiplicado por 1 negativo elevado a 2. Ora, para o cofator desse primeiro elemento, nós vamos ter que suprimir a primeira linha e primeira coluna. Para o cofator do elemento 3, nós vamos ter que suprimir a primeira linha e segunda coluna, razão porque ficou o elemento 3 multiplicado por 1 negativo elevado a 3, multiplicado pelo determinante da matriz formada pelos elementos 4, 1 negativo, 2 e 3 negativo, que resulta da supressão dessa linha e dessa coluna. E agora, o produto A13C13, A13 é também 3, multiplicado por 1 negativo elevado a 4, por conta de que o I é 1 e o J é 3. Esse resultado aqui nos dará um resultado positivo. E aqui essa matriz, este determinante, é dado fazendo-se o quê? A supressão da primeira linha e da terceira coluna, ficando, portanto, o determinante de elementos 2, 2. Então, agora vamos fazer os cálculos. Muito bem, aqui eu tenho, portanto, 1 negativo elevado a 2 dá 2 positivo, aqui 1 negativo elevado a 3 dá 3 negativo, e aqui 1 negativo elevado a 4 dá 1 positivo. Por isso aparece somente o 2, o 3
e o outro 3. Esse 3 aqui aparece negativo por conta de que o resultado dessa potência é um número negativo. E então agora nós vamos ficar com realizando os produtos, ou melhor, calculando os determinantes de cada caso. Ficamos com 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3 negativo dá 6 negativo, menos 2 positivo multiplicado por 1 negativo, 2 positivo. E aqui, 4 multiplicado por 3 negativo, 12 negativo, menos 2 positivo multiplicado por 1 negativo, nos dará como resultado 2 positivo. E no terceiro determinante, 4 multiplicado por 2, menos 2 multiplicado por 2, que nos dará como resultado 4 negativo. E então, efetuando as operações dentro do parêntese, nós temos 6 negativo mais 2 positivo, 4 negativo, 12 negativo mais 2 positivo, 10 negativo e 8 positivo mais 4 negativo, 4 positivo. Temos, então, portanto, os resultados: 8 negativo, 30 positivo, 12 positivo, cujo resultado é 34 positivo, sendo, portanto, este número o determinante da matriz A, que é, portanto, 34 positivo. Este, portanto, foi um exemplo determinando, achando o determinante pela definição geral de uma matriz de ordem 3.